Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu sou o pastor Edson. Esse é o Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Nós estamos no Retiro do Advento. E é uma alegria estar com você aqui todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Hoje é dia 6 de dezembro, quarta-feira da primeira semana do Advento. Que beleza, hein? Dia 6 de dezembro, quarta-feira da primeira semana do Advento. Que o Senhor abençoe sua vida rica e abundantemente. Como foi sua noite? Dormiu bem? Como está sendo o seu dia? Está abençoado pelo Senhor? Você está assistindo da onde agora? Que horas você está assistindo esse Evangelho? O Senhor te abençoe. Deixa aí o seu comentário, depois eu vou ler, hein? Leio todos os comentários. O Evangelho de hoje, dessa quarta-feira da primeira semana do Advento, é Mateus 15, 29 a 37. Mateus 15, 29 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. E o povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam a Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo tão sagrado na Tua presença. Muito obrigado por esse Evangelho do dia, por esse momento lindo e por essa palavra. Fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero nesse Evangelho fazer 3 perguntas ao Evangelho e também a você. A primeira pergunta é: quem pode ir a Jesus? Quem pode ir a Jesus? O versículo de número 29 diz que Jesus foi para junto do mar da Galileia e subiu ao monte, assentou-se. Não é? Aqui está a segunda multiplicação dos pães que vai estar acontecendo. Quando Jesus se assenta, o versículo 30 diz assim: E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixavam junto aos pés de Jesus. E ele os curou. Quem pode ir a Jesus? Todos. Essas pessoas trazem os cegos, os coxos, os aleijados, os mudos, e eles deixam aos pés de Jesus. Você hoje precisa deixar aos pés de Jesus alguém da sua família, alguém que talvez está enfermo, doente, cansado, não é? Vivendo uma situação difícil. Qualquer pessoa pode ser colocada aos pés de Jesus. Quem pode ir a Jesus? Eu não tenho saúde para ser membro da igreja. Eu não tenho saúde para poder seguir Jesus. Quem pode ir a Jesus? Todos os que sofrem, todos os que necessitam. Amados, quando Jesus nasce,
existia um contexto social bem complexo. Por exemplo, pastores era considerado uma profissão impura e imunda. Sabia que nenhum pastor de ovelha poderia ir ao templo? Porque era considerado impuro. O pastor de ovelha tinha uma vida muito difícil, porque ele era excluído da sociedade. Um pastor de ovelha, na época de Jesus, não podia servir de testemunha num tribunal de júri, né, diante de um julgamento. Um pastor de ovelha, na época de Jesus, era tão mal rotulado que ele era considerado pessoa que roubava coisa dos outros, não é? Então eram pessoas assim, bem excluídas da sociedade. Quando Jesus nasce, na noite de Natal, quem vai a Belém adorar o menino Jesus? Os pastores de ovelha. Os anjos, um anjo, depois vários anjos, eles não anunciam o Natal de Jesus lá no templo, ou lá no bairro dos sacerdotes, em Jerusalém, né? Ele anuncia onde? Para os pastores que estão no campo. Belém estava lotado de gente. O Evangelho de Lucas chega até a dizer que tinha algumas pessoas lá no presépio, que não eram pastores, mas que, poxa, viram uma mulher lá no meio da manjedoura, né? Lá com o bebezinho, foram lá ver, tinha até pessoas olhando. Mas quem recebeu revelação foram os pastores que estavam no campo. Então, quem pode ir a Jesus? Todos. O coxo, o cego, o surdo, o mudo, o deprimido, o ansioso, todos. Todos são bem-vindos. Todos podem ser deixados aos pés de Jesus. Todos, sem exceção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda pergunta: o que Deus fará na sua vida? O que isso causará na sociedade? O que Deus fará na sua vida? O que causará na sociedade? Olha o que diz o versículo 31. O povo ficou maravilhado, espantado, ao ver que mudos falavam, aleijados recuperavam a saúde, coxos andavam e os cegos viam. Está vendo? E eles ficaram assim maravilhados. Eles ficaram maravilhados com isso, não é? A Bíblia diz assim, olha, e glorificavam a Deus de Israel. Pelo Senhor Jesus ter curado, libertado, salvado, deixou o povo maravilhado e fez com que o povo glorificasse a Deus. Então a obra de Jesus na sua vida vai ser tão grande, tão tremenda, que as pessoas que te conhecem vão ficar maravilhadas e vão glorificar a Deus. Isso é muito lindo, amado. Depende da tua fé, né? Se você tem aquela fé miserável, comigo não, aí nada vai acontecer. Fica tranquilo que nada vai acontecer com você. Agora, se você tem fé, coisas tremendas e sobrenaturais vão acontecer. Você já tem que começar a comemorar isso, ficar feliz com isso. E as pessoas vão ficar admiradas e outras vão glorificar a Deus. Não é? Vão glorificar a Deus. Quando os pastores, em Lucas 2, chegam até o presépio e falam do que ouviram, aquelas outras pessoas transeuntes que estavam lá, os transeuntes insolentes que entraram lá para ver, ficaram admirados. Maria guardou tudo no coração, mas eles ficaram admirados, não é? Então, amados, as pessoas vão ficar maravilhadas e admiradas com tudo que Deus vai fazer na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Primeira pergunta: quem pode ir a Jesus? Segunda pergunta: por aquilo que Deus fará na minha vida, qual vai ser a reação das pessoas? O mundo ficará maravilhado. Segunda pergunta: você já entregou a Jesus o que você tem? O Evangelho diz no 32
que Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Eles estão do lado dos gentios, em Decápolis. E é interessante que na primeira multiplicação, quem pede a intervenção são os discípulos. Como estão numa terra gentia, quem pede a intervenção é o próprio Jesus. Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Amados irmãos e irmãs, é muito interessante que Jesus já havia feito esse milagre, mas a incredulidade dos discípulos faz com que eles dizem assim: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Que mente é essa, hein? Jesus já tinha operado esse milagre, mas parece que eles esqueceram. Jesus já operou milagres tremendos na sua vida. Não esqueça disso. Não esqueça, não é? Quando Jesus pergunta: o que vocês têm? 7 pães. Traga-os. Eles colocam na mão de Jesus. E a Bíblia diz que acabam recolhendo 7 cestos cheios. Coisa legal, né? 7 pães alimentam multidões, ainda sobram 7 cestos cheios. Quando meus 7 pães vão se transformar em 7 cestos cheios? Quando eu entrego a Jesus os meus pães, aquilo que eu tenho. Amado, tem pessoas que querem muita bênção financeira, mas não são dizimistas. Não têm a coragem de entregar na mão sagrada de Jesus as suas necessidades, o seu dízimo, sua oferta, sua gratidão. Não existe como Jesus multiplicar pão se os discípulos não tivessem colocado o pão na mão dele. Como Deus vai te abençoar se a pessoa ainda não tem a fé para entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor? Não é? Principalmente a oferta, muitas vezes a pessoa dá. Ah, sobrou um dinheiro aqui, eu vou dar. Não é? E o dízimo? Queridos irmãos e irmãs, são preceitos de Deus. Olha, todos podem ir a Jesus. O coxo, o cego, o paralítico, todos podem ser deixados diante de Jesus. E o milagre que Deus fará na sua vida será tão grande que uns vão ficar maravilhados e outros vão glorificar a Deus. Contudo, amados irmãos e irmãs, nós temos que ter essa fé de colocar na mão de Jesus nossos últimos 7 pães. Colocar na mão de Jesus tudo que nós temos. Não é? Jogar diante do Senhor tudo que nós temos. E deixar Deus fazer o milagre que Ele sabe fazer. Nós sabemos sofrer, ficar triste, deprimido, ansioso, preocupado, morrer. Isso nós sabemos. Não é? Sabemos viver na derrota. Agora Jesus não. Jesus sabe fazer milagres, multiplicação de pães e peixes, curar sua vida, restaurar sua vida. Ele é especialista em restaurar vidas. Então, amados irmãos e irmãs, entregue ao Senhor. Não retenha aquilo que é de Deus. Entregue sua vida, seu coração, seu dízimo, sua oferta, não é? Seu problema, sua dor. Que são gestos, esse evangelho está cheio de gestos de entrega. As pessoas dizem, o evangelho diz que, no versículo 30, que deixaram
os deixaram junto aos pés de Jesus, entregaram os enfermos aos pés de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos, não é? Dizem, olha, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus pega os 7 pães e os peixes, dá graça, parte deu aos discípulos e esse distribuíram ao povo. Então quem fez isso, amado, foi Deus. Então eles entregaram os seus coxos enfermos aos pés de Jesus. Eles entregaram os 7 pães e os peixinhos a Jesus. É o evangelho que fala de entrega. E quando você entrega, confie e descansa. Entrega, confie e descansa. Que você vai ver um milagre sobrenatural de Deus na tua história. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã, dia 6 de dezembro. Deus eterno, colocamos todo esse dia nas tuas mãos. Entregamos a ti nossos 7 pães e alguns peixinhos. Entregamos a ti nossos enfermos e doentes. Entregamos a ti nossos problemas, nossa família, nossas angústias, tudo o que temos vivido. Entregamos a ti, Pai. Senhor amado, colocamos diante de ti nossa família. Colocamos diante de ti nossa vida financeira. Colocamos diante de ti, ó Deus amado, ó Espírito de Deus, a nossa alma, o nosso coração. Colocamos diante de ti, ó Deus, tudo que temos e que somos. Colocamos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, a igreja de Cristo na face da terra e esse mundo que sofre. Pai, vidas estão agora entregando seus enfermos, seus problemáticos. Pai, pessoas, Pai, que estão em caminhos errados, tudo sendo entregue ao Senhor. Mas entregando também seus 7 pães e alguns peixinhos. Entregamos a Ti nosso dízimo, nossa oferta, nossa vida, nossa boca, nossa casa, nossa família. Orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês agora e para sempre. Amém. Aleluia. Advento é tempo de entrega. Advento é tempo de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe em nome de Jesus.